Olá pessoal, Daniel Silva na área. Vamos hoje falar sobre o segundo pilar da inteligência emocional, que é a administração das nossas próprias emoções. Acredito que é um tema bastante interessante e eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ter um pouquinho mais de conhecimento a fundo, né, sobre como a gente pode administrar melhor as nossas emoções. É importante a gente pensar na palavra administração, né? A palavra administração, ela nos remete a gerenciamento, né? Gerenciar um negócio, exercício, né? Exercício, uma função, né? Ser administrador é uma função, né? Seja de uma empresa, seja de administração da casa, né? E o que é mais interessante ainda sobre a palavra administração é que ela está ligada diretamente a conferir, não é? Quando a gente administra um negócio, quando você está na função de administrador, ou de uma empresa, ou de um departamento, ou de uma equipe, né, chefe de alguma equipe, conferir, né, o serviço prestado pelo colaborador, ou se não pelo chefe, ou se não pelo gestor. É um papel, né, de um diretor de uma empresa, ou se não um encarregado daquele departamento. Né? Então, conferir é uma palavra que está diretamente ligada à administração. Né? Eu costumo sempre dar um exemplo, né, da casinha emocional, como eu sempre falo para vocês, para todos, que nós temos a nossa casinha emocional, né? Onde tem um arsenal de emoções, um arsenal de sentimentos, né? E é importante a gente pensar na casa, né, em si. A casa tem vários departamentos, ok? Né? Nossa casinha emocional também tem vários departamentos. Mas vamos pensar numa situação, né, de administração de uma casa. É coerente eu colocar, por exemplo, a geladeira no meu quarto? É coerente eu colocar o fogão no banheiro? É coerente, por exemplo, eu colocar o sofá na despensa, por exemplo, no quartinho de despensa? Logicamente que não é, né, gente? É incoerente, né? Então, o sofá ele tem o seu lugar, a geladeira tem o seu lugar, o fogão tem o seu lugar dentro da casa. E de acordo com a função, né, desses eletrodomésticos, desses móveis, eles possuem uma função e eles devem estar justamente no lugar certo, né? Vamos dizer, no departamento certo da casa. Né? Então, quando existe um móvel, por exemplo, da geladeira, né, dentro do quarto, não é a função, né, da geladeira. A geladeira ela está dentro de um cômodo da casa, vamos dizer, dentro de um departamento, se nós formos pensar em administração, no lugar errado, né? A geladeira ela acaba perdendo a função justamente por ela estar dentro de um departamento que não condiz com ela. É a mesma coisa com a nossa casinha emocional, gente. É a mesma coisa, né? Eu sempre costumo dizer, eu sempre uso uma palavra auto-quê. Mas, Daniel, o que é auto-quê? Auto-quê é auto-questionar-se, né? Através do auto-questionar-se, né, a situação da introspecção que a gente falou logo no vídeo do autoconhecimento, essa introspecção ela te dá a possibilidade de você mapear, né, mapear a sua emoção. Mas
Como assim, Daniel? A gente mapeia a emoção, a gente mapeia a situação que gerou aquela emoção, né? Pensando da administração da casa, né, como nós estamos falando, quando você vai mudar para uma casa ou quando você compra um apartamento, né, e você vai mudar, ou senão você casa e está montando o seu apartamento, está montando a sua casa, você faz um mapeamento, né? Logicamente, onde você vai colocar cada móvel, onde vai ser o quarto, se for um apartamento ou uma casa que tiver mais de 2, 3 quartos, qual vai ser o quarto do casal, qual vai ser o quarto da visita, né? Onde vai ser o quartinho da despensa, onde a gente vai guardar, né, algumas coisas que a gente não tem muita utilidade, né, mas que podem ser guardadas num cômodo. Então, isso é um mapeamento e a gente também faz isso com as nossas emoções através do auto-quê, que é o auto-questionamento, né? A gente nos questionar. É importante a gente pensar, uma coisa que me remete muito à administração, além da casa, né, que eu dei o exemplo, é um departamento, né, de uma empresa, uma administração. Você entra num departamento administrativo, você vai ver ali várias mesas, computador, e, logicamente, se for um departamento administrativo de recursos humanos, você vai ver vários armários, né? Vários arquivos. E nesses arquivos estão as gavetas, né, com as informações dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas que fazem parte daquela empresa. E a gaveta é justamente a nossa inimiga, né? Num departamento administrativo de uma empresa, onde o arquivo auxilia, né, a pessoa, o administrador ou a administradora, a pessoa que exerce a função, auxilia, né, para guardar informações dos funcionários, né, todo o aparato, né, toda a documentação necessária, a gaveta, ao mesmo tempo que auxilia o administrador ou administradora, no caso do gerenciamento das emoções, a gaveta pode ser um perigo, né? Quando a gente começa a guardar, né, as emoções na gaveta, eu acho que a maioria de nós já ouvimos esse ditado, né, de guardar as emoções na gaveta. E isso, logicamente, traz um dano, né, fisicamente, lógico, né, que cientificamente já foi comprovado de que algumas doenças elas são geradas justamente por uma doença emocional, né, alguma coisa guardada, né, muitos cientistas, né, defendem que a falta de perdão, por exemplo, causa o mal de Alzheimer, né? Então, o auto-perdão, a falta de perdão, não saber administrar esse sentimento, né? Não exercê-lo, né? Não exercer o perdão para o outro e exercer o auto-perdão pode trazer também danos físicos, né? Danos para a nossa saúde. E é importante a gente pensar que a partir do mapeamento, né, vamos pensar numa emoção, por exemplo, a tristeza, né? A tristeza, ela, como eu sempre digo, as emoções elas podem ser saudáveis e não saudáveis, né? A tristeza ela pode ser saudável e ela também ela pode não ser saudável. Mas, Daniel, como eu vou saber se essa tristeza ela está sendo saudável para mim ou se ela não está sendo saudável para mim? É através do auto-quê, do auto-questionar-se, né? Questionar a si mesmo, e através do mapeamento, né? Pensar na situação, mapear a situação. Por que essa tristeza está aqui? Né? O que gerou essa tristeza? Né? Que situação em que eu estou agora que me faz sentir tristeza, né? E um exemplo da tristeza, mas existem várias outras situações que geram emoções, é importante a gente dar
o tamanho, o tamanho que a emoção merece, né? Não negar a emoção. Negar a emoção é a mesma coisa do que eu disse agora anteriormente, a gente colocar a emoção na gaveta, né? Se você está triste, que foi o exemplo que eu dei agora, eu vou negar, vou fingir que não estou triste. Não, né? Você está guardando aí a sua emoção na gaveta. Né? Você não está administrando a sua tristeza, você está apenas guardando a sua tristeza. Né? É importante, é muito importante na administração das nossas próprias emoções a gente não negar jamais aquilo que a gente está sentindo, né? E dar a esse sentimento o tamanho real, né? Uma frase, né? Um ditado popular que certamente todos nós já ouvimos, né? Fulano faz tempestade em copo d'água. Ou senão, você está fazendo tempestade em copo d'água. Né? O que é isso? Você está dando uma dimensão, você está potencializando um sentimento, né? Dando um poder que ele não merece. Né? É uma situação em que você está potencializando um sentimento, por isso que as pessoas dizem que você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Né? É importante também a gente perceber que as nossas emoções, elas acontecem, né, ou elas nascem de situações, né? E essas situações, geralmente, a gente faz associação ao passado, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você passa por uma situação, por exemplo, que te lembre algo da escola. Vamos dar um exemplo legal aqui, que muita gente vai se identificar, ou se não, a maioria. A matemática. Né? Tem muitas pessoas que têm pavor de matemática, não se dão com conta, não se dão com números, né? Ou pessoas que não se dão com a língua portuguesa, têm pavor de fazer uma redação, né? Tem pavor de quando fala em português já vem gramática, tem pavor. Mas por quê? Porque essa emoção, esse desgosto, vamos dizer assim, essa não empatia com números e com a matemática, ela remete você a uma situação que você tenha passado na escola, né? Ou se não na infância. Então, quando a gente sente a emoção, essa emoção ela foi gerada de acordo com uma situação. E essa situação pode te remeter ao passado, né? E ao remeter ao passado, é importante a gente fazer esse mapeamento, né? Todo esse mapeamento. Eu dei o exemplo da matemática, ou se não da língua portuguesa, que são duas disciplinas que a maioria do pessoal tem um certo receio. Então, é importante fazer um mapeamento, né? E descobrindo por que eu tenho essa aversão à matemática, por que eu tenho essa aversão ao número, por que eu tenho a aversão à gramática, por que eu tenho a aversão a produzir um texto, por que eu tenho dificuldade de me expressar através da escrita, né? Então, esse mapeamento, ele vai chegar até o ponto da sua emoção. Olha que interessante, né? Ele vai chegar exatamente no ponto da sua emoção. Todo esse mapeamento que você fez, né, fez com que você chegasse à sua emoção, né? E dar razão a ela, né? Não potencializá-la, mas dar o devido potencial a ela, né? Não fazer a famosa tempestade em copo d'água, né? Isso é muito legal. E é interessante essa associação do passado, né? Que eu sempre costumo dizer, ela é ligada aos nossos gatilhos mentais, né? Mas, Daniel, o que é um gatilho mental? São aqueles insights, aquelas lembranças que a gente tem. Isso a gente dá o nome de gatilho, o gatilho da memória, né? Que é gerado pelo sistema límbico,
que é responsável pelas as nossas emoções, né? Então, vamos dizer assim, vamos pensar num pêndulo, né? Um pêndulo, né? Ou se não, um colarzinho, uma correntinha, vou dar aqui, ó, uma correntinha aqui. Vamos pensar que você está numa situação em que o gatilho da memória te gerou uma emoção e essa emoção te fez remeter várias outras emoções, positivas ou não. Eu dei o exemplo da tristeza, mas vamos, por exemplo, dar uma situação, um sentimento de ansiedade, né? Ansiedade é um sentimento que muitas pessoas hoje têm, né? A ansiedade, vamos imaginar que você está numa situação que está gerando essa ansiedade em você. Então, o gatilho da memória é acionado, né? E ele vai, através do pêndulo, ele vai buscar associações de ansiedade na sua mente, na sua memória. O pêndulo, o gatilho, me desculpe, ele vai buscar na sua mente algumas situações que geraram ansiedade ou atualmente ou assim, há 5 anos atrás. E então, o pêndulo, desculpa. Então, o pêndulo, ele tem poder, né? Você pode escolher que o pêndulo fique em cima dessa memoriazinha, né, da ansiedade, e você vai sentir mais ansiedade ainda, né? Ou você tem o poder de fazer com que o pêndulo vá em outra área da sua mente que não potencialize essa ansiedade, né? Uma coisa que é muito, muito interessante, que eu sempre falo pro pessoal, para as pessoas que me procuram, que conversam ou que fazem o curso comigo de inteligência emocional, eu uso muito o exercício da respiração, né? Porque a respiração, na verdade, ela conecta o seu corpo com a sua mente, né? Um exercício, né, muito simples, você fazer a respiração, fazer... Respira. Solta o ar pela boca. Respira. Solta. Você automaticamente entra em sintonia com o seu corpo e com a sua mente, né? Sempre quando eu falo isso muito para os meus alunos, quando você se deparar em uma situação em que há uma adrenalina, uma carga de adrenalina muito forte, parem, né? Dá um stop aí. Dá um stop aí. Faz o exercício da respiração. Respira, solta o ar pela boca. Você vai entrar em conexão com o seu corpo, com a sua mente, né? E vai, a partir daí, você vai usar o auto-Q, né? Fez a respiração? Usa o auto-Q. Faz um questionamento. Faz um mapeamento da situação que gerou aquela emoção em você, né? E o que é importante dentro da administração das nossas próprias emoções é saber quais são os nossos limites, né? Eu quero sentir isso, né? Sentir determinada emoção. Devo sentir essa emoção? Posso sentir essa emoção? Então, essas 3 perguntas, quero, devo, posso, são 3 perguntas muito poderosas que vão fazer com que você reflita melhor a situação, né? Eu quero sentir, vamos, por exemplo, pensar no medo. Eu quero sentir medo. Se eu sentir medo, não é determinada situação. O medo, ele é uma emoção saudável, né? É o medo que te faz, às vezes, você não tomar certas atitudes que possam desencadear outras
né, situações ainda piores. Então, o medo, em certas circunstâncias, é um sentimento saudável, né? Mas vamos pensar num medo que te paralisa, um medo que te limite, né? Eu quero sentir medo? Eu sentindo medo, eu sentindo medo, devo sentir medo. Se eu devo sentir medo, o que isso vai me trazer, né? Ah, vai me trazer isso. Posso ter isso? Ou pode acontecer isso na minha vida? Eu posso permitir com que esse medo faça isso que eu estou pensando e que minha mente mapeou? Eu posso. Aí você vai, através desse questionamento, todo esse contexto do eu quero, eu devo, eu posso, aí você vai chegar a uma situação na qual você vai agir, né? Então, se eu tenho medo, por exemplo, um medo que me traz paralisação de um projeto que eu queira fazer, um concurso que eu queira prestar, né? O medo de conhecer uma pessoa que eu não conheço ainda, né? Então, é uma situação, é um sentimento não saudável, né? Então, nessas 3 perguntas, eu percebo que esse medo é limitante, não vai me levar ao meu objetivo, então é a partir daí que eu vou administrar a minha emoção, eu vou tomar posse da minha emoção, né? E a partir do momento que eu tomo posse da minha emoção, eu tomo a ação devida. Ah, Daniel, mas me dá um exemplo mais consistente com relação a isso. Tudo bem, eu mapeei, eu sei da minha emoção, eu sei que eu diagnostiquei que ela não é saudável para mim, que ela está me limitando em algumas coisas. E como que eu faço essa ação? Como eu vou agir? Eu vou dar exemplo, por exemplo, o ódio, né? Que é um sentimento que muitos de nós vira e mexe, estamos aí batendo de frente com ele, né? Lutando com ele, lutando com o ódio. Porque o ódio, na verdade, ele vai gerar raiva, ele vai gerar aversão. Então, percebem que a raiva, ela pode gerar outras 2 emoções, né? Ela pode gerar a raiva, né? O ódio, por exemplo, né? O ódio pode gerar raiva, ele pode gerar agressividade ou física ou agressividade verbal. Então, como que eu vou agir para administrar essa emoção do ódio, por exemplo? Eu vou usar, gente, é uma forma tão simples, na teoria. Muita gente fala, Daniel, como você fala assim, é muito simples, parece teoria, né? A teoria sempre é simples, gente. Toda teoria é muito simples, né? O que é complicado é você colocar em ação, né? Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Então, com relação ao ódio, o que eu posso usar para administrar o ódio? Eu posso usar o afeto, o amor, né? O afeto, o amor, que é o laço que une as pessoas, une os seres humanos, né? É um sentimento universal. Um outro exemplo, por exemplo, o ciúme, né? O ciúme nada mais é do que o temor da perda, né? Você ter ciúmes de alguém é o medo de você perder aquela pessoa, né? Isso gera insegurança, né? A partir de um sentimento, ele pode gerar vários outros sentimentos. Vocês percebem isso, né? Então, quando a gente engaveta as nossas emoções, fica muito mais complicado a gente, depois de algum tempo, querer abrir essas gavetas, né, emocionais, porque elas geram várias outras emoções. Não é simplesmente só o ciúme, né? O ciúme ele vai gerar o medo, ele vai gerar o sentimento de insegurança, ele vai gerar
a baixa estima, né? Porque você, ao se sentir inseguro, por exemplo, de perder o seu parceiro, ou sua parceira por impulsos de ciúmes, né? Então, isso vai gerando várias outras emoções. E como que eu administro isso, Daniel? Como que eu vou administrar? Dando a liberdade primeiro a você, né? Dando a liberdade para você e para a outra pessoa, a liberdade de confiança, né? Então, é substituir a emoção. Isso é administrar a emoção. É substituí-la, né, por uma emoção que faça sentido para nós, uma emoção que traga positividade e que traga ações positivas, né? Trazendo ações positivas, logicamente, nós vamos ganhar resultados positivos, né? Então, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Fazer a associação do passado, fazer o mapeamento, buscar onde, né, a origem. Algumas pessoas falam, Daniel, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Quem tem capacidade para isso é um psicólogo, né, um psiquiatra, ou se não uma pessoa que estuda, né, sobre inteligência emocional como você. Eu falo, não, gente, isso é possível para todos, é possível para a humanidade. Você administrar as suas emoções, colocá-la no lugar certo, dar o tamanho exato a ela, né? Usar o auto-que, sempre usar o auto-que em toda situação, né? Usar o autoquestionamento. Por que, de onde está vindo essa emoção? Que situação eu passei? Ou qual pessoa me trouxe essa emoção, né? Qual pessoa gerou uma situação em que eu estava dentro, né, dessa situação e que me gerou uma determinada emoção. Então, mapear, né, a nossa casinha emocional é sempre muito importante. É muito importante a gente mapear a nossa casinha emocional. Bem, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais do meu conhecimento sobre inteligência emocional e a gente se vê no próximo módulo, no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço para você.